Fala galera do YouTube, para mais um vídeo do canal Bruno. E hoje estou com a atualização do addon do Reliquary Reincarnations. Gente, nem todas as alterações do addon estarão no site do MCPDL ou do Vetonage, então se você quer saber tudo que mudou, assista até o final. E eu já vou pedindo para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal para poder apoiar e eu estar sempre trazendo dados para você. Então, bora mostrar as alterações. Primeiramente, os drops foram reduzidos pela metade de novo, para poder ficar mais parecido com o mod original, mesmo que eu ache que ainda tá mais que o mod original, não precisando mudar. Mas especialmente esse item aqui, que não vai estar mais dropando dos creepers normais, apenas dos creepers carregados. A Cruz da Misericórdia, ela não vai estar mais funcionando ao clicar na tela e segurar. Ela tem uma durabilidade nova de 64, antes era infinito, e agora é um item encantável. Para funcionar, ela somente bate no mob que aí o segundo dano vai contar, que é o dano de 6. Então, para um mob que não é morto-vivo, vai ser apenas mais 6 de dano, para um mob morto-vivo, mais 12. A moeda da fortuna, ela teve uma diminuição no seu alcance de 6 para 5 na passiva, 16 para 15 quando você clica no chão. O olho de salamandra teve uma redução maior ainda, que era de 10 blocos, agora é somente 3, então esse item aqui era para ser apagado, mas agora é só mais perto. Mas também agora o fogo do jogador é também removido, antes não era. Então vamos continuar com a Tesoura do Inverno, que não tem mais mudança de modos, é só clica no bloco para poder quebrar as folhas, segura na tela para poder quebrar os outros blocos, interagir com a vaca e agora também com ovelhas, que não importa como tá dropando a lã branca, mas agora você está ciente disso antes de usar. A pena angelical, ela vai estar dando efeito de salto turbinado mesmo não estando ativa. Medalhão do Herói. Eu acho que é o primeiro item que mostra que estamos usando scripts, então você vai ter que ativar o API de script. Que clique na tela, solta e clique de novo para poder ficar armazenando os níveis. Não consigo segurar na tela para poder funcionar porque eu não sei. Então só tive que aceitar isso. Então eu tenho que soltar o dedo e clicar de novo para funcionar. E não vai estar mais armazenando até 30 níveis. Agora vai para até 200. A Lágrima do Void agora está funcionando com esses 12 itens. E não tem problema do medalhão do herói. Só o medalhão do herói tem esse problema. O resto tudo não tem esse problema. Por incrível que pareça. E o estoque dela acredito que seja ilimitado. Acho que não tem um limite se não for muito alto. E quando acaba, né, o item que você tem dentro dela volta a ser uma lágrima normal para poder você usar com outro item. O carro da serpente teve grandes alterações. A primeira alteração foi o seu dano, que foi de 1 para 5. A segunda alteração foi no efeito causado, que foi de veneno para lentidão. A terceira alteração que ela possui é o durabilidade, que agora possui 200 de durabilidade. E mobs neutros, ao ser atingidos com ela, vão ficar calmos. Então eu não quero muito aranha vindo pra cima de mim, então aí eu vou continuar batendo nelas e ela não vai vir pra cima de mim. E ainda ficar lenta. É um item bom agora. Magic Bane vai servir pra você ter o dobro de chance de conseguir os drops, mas também ela vai causar, tem chance de causar efeitos nos mobs atingidos. Não tem mais aquele negócio de força pro slot aqui pra demonstrar que não tem. Aqui.
Também esse aí tem uma função também pra Addon Pack, que altera muito loot de mob e acaba que impede de normalmente os mobs droparem o item, então você vai ter uma chance. Apesar que não tem como funcionar se tirarem o drop do Enderman. Então, esses itens agora também se carregam diferente. Para o primeiro e o segundo é só essa alteração, que você vai ver como funciona nos seguintes, e pro resto tudo teve outra alteração. O catalisador da destruição, você segura na tela para poder armazenar, e agachado você clica no bloco para destruir. Aqui é a forma que guarda. Para quem não viu rápido, bem assim. Os bastão do Mago de Gelo e Cajado Glacial tiveram alteração, que agora vão estar dando. Você segura na tela para poder carregar. Você troca o modo para poder ir para o modo de atirar. E para mobs que não tem imunidade ao fogo, é 2 de dano para o bastão do Mago de Gelo. Para o Cajado Glacial é 3. Agora, se o mob for imune ao fogo, o dano é dobrado. Então virar 4 e 6. Handgale, um item que muitos gostam. A primeira alteração é que, se tiver no modo de voo e outros modos, ao clicar no chão, você vai voar. Se você tiver com 2 itens desse ou um outro item que ao desativar você perde o voo, mesmo que você esteja com um rendedor de vento da Vice ativo, você vai continuar voando. Anteriormente era cancelado esse voo. E também temos a adição de um novo modo, que é o modo de empurrar. Você segura na tela e, como agora tem penas no item, eu consigo ir para o modo de empurrar em vez do modo de voo. Coloco um pouquinho aqui pertinho e tchau. Acredito que funciona com players, então isso pode ser divertido. O Cajado do Piromante, a forma que ele obtém os itens é assim. Ele ainda continua priorizando o pó de chamas, mas se você deixar um item desses dois no último slot, ele vai priorizar o que está no último slot do Hotbar. Então aqui, se tiver a bola de fogo aqui embaixo, se não tiver, aqui. Também o modo sem bola de fogo é o modo padrão, o modo base. Outra alteração foi que foi adicionado um outro modo, que é o modo erupção, que vai usar pó de chamas. Você clica no chão, o mob toma dano de fogo e fica pegando fogo. Aí. Morreu. Aqui é a forma que ele guarda os itens. Não tem como recuperar depois que você coloca. Uma carninha é bom, né? E também tem aqui o modo pernedeira de bola de fogo do Yash. E o modo pernedeira. Os clássicos. Vou guardar essa carne um pouco. Não vou ficar com a de boi mesmo. O Cajado End, que é um dos meus favoritos, ele vai usar Enderpeel para poder pro nó espectral, mas agora ele, em vez de ir pro mais próximo, ele vai para o que você clica. Então vou mais para longe e ao segurar na tela, opa, teleportei. Se você estiver muito longe, vai acabar desvinculando. Se não tiver nenhum desse bloco, vai teleportar uma última vez e vai desvincular. Se desvincular, é só clicar de novo que você volta, né, a funcionar direito. Então é só você ser atento. Aí, se não tiver nada, vai pra... O bound vai pra... Em vez de ter números, vai pra lugar nenhum em inglês. Agora de itens adicionados. A poção fértil faz as plantações crescerem, estilo a vara da colheita, só que como uma
poçãozinha. Que aí tu taca. Eu acho que eu usei uma a mais, sem necessidade, mas tá aqui. Próximo item é a tocha de interdição. Esse item é muito bom. Ele vai impedir que mobs cheguem perto dessa tocha. E mesmo que eles tentem chegar, não vão chegar. Então, se você quiser proteger a sua casa de creepers e outros mobs, então é só colocar uma dessa. Tem outras coisas que você pode fazer, mas não vou contar. Vou deixar vocês descobrirem as suas próprias missões. Rosa anunciável, ela impede que você tenha o efeito de Wither. Então a batalha com o Wither Boss fica bem mais fácil. E você pode ter outros efeitos, além do Wither, negativos e positivos. Nossa querida Pedra de Toque de Midas, ela tem uma função bem interessante. Ela usa Glowstone para poder recuperar ferramentas de ouro. É só você colocar o item na sua segunda mão e ao segurar a ferramenta de ouro, ela se regenera usando a Glowstone que tem no cemitério. Muito bom. E eu percebi que tô sem skin por causa que eu desliguei a internet para não receber notificação. Ah, caraca. Vai. Aí. Tchau. O Frasco Coração de Anjo. Quando você tiver recebido um dano e você acabou ficando com metade da sua vida ou menos, você vai receber um pouquinho mais de coração. E, além disso, vai perder todos os efeitos negativos. Aqui eu vou tomar um daninho. Aí, como você pode ver, diminuiu um pouquinho ali e regenerou um pouquinho de vida. Não vai pedir que você morra. Então, se você tiver tomado um dano que faça você morrer, você vai morrer. Mas, esse tempo vai poder retardar. Isso. A Pena Queda de Fênix é uma versão melhorada da Pena Angelical. Você pode ativar e desativar, como era o item. E quando você tiver com um quarto da sua vida, ou menos, você vai recuperar toda a sua vida, perder todos os efeitos negativos e ainda conseguir uns efeitos positivos bons. O item que vai priorizar de ser perdido é o item que não está ativo. Então, se eu tomar um dano aqui, eu ganho todos esses efeitos aqui e eu perco os negativos, mesmo que a fome continue porque eu tô com essa pena ativa. Então desativo, perco o efeito de fome. Handgun, ela é um item que teve alteração, que ela vai usar carregadores em vez de as balas e vai ter um cooldownzinho. Aqui nós temos os carregadores que foram adicionados. E nós temos as balas que foram alteradas também. Essas balas aqui só receberam um dano a mais, foram de 10 para 11. Essa teve a mesma alteração de dano de 10 para 11, porém a explosão aumentou e meio, foi de 1 para 1,5. A tempestade, o dano foi de 10 para 12. O tiro de areia, o dano foi de 10 para 11, mas agora ao atingir um creeper, ele vai explodir sozinho. Tiro de blaze perdeu todo o seu dano que não era de fogo e vai dar apenas dano de fogo, que foi de 10 para 16. Tiro de exorcismo, o dano foi de 14 para 11, não vai estar mais dando efeito de recuperação de vida para poder equilibrar esse dano. E vai dar 11 de dano a mais para mobs mortos-vivos, então 22 de dano. Uau. Tiro de busca, esse é muito bom. Basicamente, se ele encontrar um mob perto, ele vai teleportar para ele. Então, se você tiver uma mira não tão boa, é um item que eu recomendo. Vou colocar esses aqui e afastar-me. E tirar um pouquinho pro lado. Caraca. Agora deu pra perceber que o tiro foi pra ele. Atira um pouquinho pra cima pra poder impedir que a bala acabe batendo no chão. Porque o tiro dá muito rápido, então Minecraft acaba contando como dano de queda, por algum motivo.
O tiro Ender funciona a mesma coisa. Só que ele atinge até 3 mobs. Então ele vai. Esses dois tiros teleportam pra mobs, não pra player. Vão afetar. E então esse aqui só vai afetar player se for atingido diretamente. E esse não vai atingir player não. E ele vai até 3 mobs, só que o dano é mais alto. Caraca. Ok. É o tiro de areia. Tá errado, é o tiro errado. Por que? Não faço ideia. Mas eu vou corrigir antes de lançar. E eu não vou gravar tudo de novo pra poder estar sem bug não. Eu realmente corrijo e lanço depois. E então, esses foram os itens adicionados. Espero que tenham gostado. Ainda falta falar que esse aqui também não dará 11 de dano, vai dar 16. E então espero que vocês tenham gostado da atualização. Se gostaram, deixe nos comentários. Qualquer dúvida também deixe nos comentários. Eu dou o coração pelo menos. E dependendo da situação, eu respondo. Então é isso, gente. Obrigado por ter visto até aqui. Falou.